Vocês pediram, então eu finalmente trouxe aqui um vídeo explicando um pouquinho sobre a planilha mais simples de valuation, é a PMSV, uma planilha que eu estruturei para fazer um pouquinho de valuation de empresas maduras, empresas mais simples, mas que eu acho que é muito didático e que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais aí das técnicas de valuation. Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a planilha, vou mostrar um pouquinho dos dados, vou deixar ela disponibilizada aqui embaixo, então se você tiver interesse é só fazer o download. Também vou mostrar como um exemplo prático, para as ações do Banco do Brasil. Lembrando que isso aqui não vai ser uma recomendação de investimentos, é só um cenário que eu vou tentar simular um pouco para vocês entenderem um pouquinho aqui o que impacta no valuation de uma empresa. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a matriz dos investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E também eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal para não perderem nada, que ativem o sininho e deixem um like porque ajuda demais o canal. E que também comentem se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da planilha, se ficaram com alguma dúvida. Enfim, comenta aqui embaixo. Então vamos lá, pessoal, vamos apresentar um pouquinho. Antes de mais nada, explicar um pouco como é que funciona, né? Da onde surgiu essa ideia da planilha, tá? Então, assim, isso aqui é um slide da Modaran, tá, do professor, da Modaran, ele que é considerado o papa do valuation. Então uma das formas que a gente tem de fazer avaliação de empresas, não só de empresas, de ativos no geral, é você fazer o chamado fluxo de caixa descontado. Então o que que a gente faz? A gente projeta os fluxos de caixa de um ativo, de uma empresa, enfim, o que quer que seja, e a gente traz esses valores, o que a gente chama de valor presente, ou seja, a gente desconta considerando, uma taxa de desconto, por exemplo, a taxa de juros mais algum tipo de prêmio de risco, enfim, essa é um pouco da ideia, de um valuation bem básico, tá. Então isso daqui é um valuation genérico de fluxo de caixa descontado. E existem diversas formas de fazer esse cálculo, uma delas é, por exemplo, por dividendos, então é dessa forma que eu vou fazer aqui na nossa planilha, tá. Antes de mais nada também, boa parte do que eu comento aqui, eu uso de um livro chamado Avaliação de Empresas, da McKinsey, tá. Então, esse é um livro bem interessante, eu tinha acho que a quinta ou quarta edição, agora já está na sétima edição. Também vou deixar o link aqui, eu sempre escuto o pessoal me perguntando sobre livros de valuation, então esse é um livro interessante, eu até extraí aqui alguns gráficos, algumas tabelas desse livro. Então, aqui do próprio livro, tá, o que é o valor de uma empresa? Da onde que a empresa consegue gerar de fato o valor? Basicamente, ela consegue gerar valor, se ela tiver um crescimento de receita, se ela tiver um retorno, sobre o capital que seja adequado, isso aqui vai ser o fluxo de caixa dessa empresa, tá. A gente vai descontar esse fluxo de caixa pela taxa de desconto, eu não vou entrar muito no detalhe de como é que a gente chega na taxa de desconto, vou tentar ser até um pouco breve, porque taxa de desconto é uma das coisas, assim, mais discutidas. Enfim, isso daqui é finalmente o valor que você vai chegar. Imagine o seguinte, eu já até fiz um outro vídeo sobre como encontrar as melhores empresas, então eu discuto um pouco mais sobre essa questão de retorno sobre capital. Vou deixar também o link aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, vale muito a pena assistir. Mas o que eu quero que vocês levem daqui é que imagine o seguinte, uma empresa que eu estimo que ela vai pagar R$ 1 de dividendo no próximo ano, e R$ 1 de dividendo no ano seguinte, e por aí vai, ou seja, ela simplesmente vai pagar R$ 1 de dividendo eternamente. R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 amanhã. E a gente poderia colocar esse dinheiro em uma renda fixa, enfim, alguma coisa. Então, o R$ 1 daqui a um ano, ele vale menos do que R$ 1 hoje. Ou seja, eu preciso saber o quanto que ele vale menos. E isso é justamente trazer a valor presente, isso é justamente, fazer uma taxa, usar uma taxa de desconto em cima desse R$ 1 daqui a um ano, tá. Esse R$ 1 pode valer 85 centavos, 80 centavos, 90 centavos, enfim, mas de fato ele não vale R$ 1, né, R$ 1 o ano que vem não vale R$ 1 hoje, vale menos. E também do livro, de valuation aí da McKinsey, o que ele traz pra gente é 2 empresas, tá, uma chamada Value Inc. e uma chamada Volume Inc. Então são 2 empresas, se vocês perceberem, têm receitas, idênticas, lucros também idênticos, mas o que difere uma da outra é o investimento, ou seja, o quanto que cada uma delas precisa investir para conseguir ter aquele lucro. E isso é o que traduz no retorno sobre o capital, ou seja, uma empresa que precisa colocar pouco caixa para conseguir crescer, é uma empresa muito melhor do que uma empresa que precisa colocar muito caixa. Uma empresa que a gente chama de asset light, ou seja, que ela depende de pouco capital, é uma empresa que vale bem mais do que uma empresa intensiva em capital. E você pode reparar, por exemplo, nos fluxos de caixa que cada uma das empresas gera, né. Então, assim, são 2 empresas que têm lucros iguais, têm o mesmo crescimento, só que a empresa Value Inc., ela consegue gerar muito mais caixa, né. Então a gente vê que no ano 2 ela gera 79, enquanto que a outra gera 52.
Pra gente o que importa é justamente isso, essa capacidade de gerar caixa. Uma empresa boa que precisa de pouco capital, ela tem a capacidade de crescer e distribuir esse capital em forma de dividendo, por exemplo, para o seu acionista. Então isso é o tipo de empresa que a gente gosta, uma empresa que tem alto crescimento, e alto, retorno sobre o capital. E justamente aqui ele faz esse exercício, é uma tabela em que ele coloca o ROIC e o crescimento, tá, então a gente tem aqui esses 2 eixos, e reparem que quanto maior o ROIC e maior o crescimento, né, então assim, quanto mais para a direita, quanto mais para baixo, mais essa empresa tende a valer. Então uma empresa que tem um ROIC de 25% e tem crescimento de 9% vale 2.700. Uma empresa que tem ROIC de 25 e crescimento de 6 vale 2.100. E repare também que se for uma empresa que tem um retorno sobre capital abaixo do custo de capital, ou empresas que têm ROIC, por exemplo, muito baixo, vamos supor assim, essa daqui um ROIC de 7%, quanto mais ela cresce, mais ela destrói valor. Tá? Então, se ela crescer 3%, ela vale 800. Se ela crescer 9%, ela vale 400. Ela vale menos se ela crescer. A empresa está destruindo capital. Perdão, destruindo valor. E aí a gente finalmente chega na planilha de valuation, tá? Que eu montei aqui. De novo, é com base no que o pessoal aqui da Vaquince usa também, assim, uma das formas. Eu sempre falo o seguinte, que aqui, pessoal, para cada tipo de empresa, a gente precisa usar um formato de valuation diferente. Esse daqui, essa planilha mais simples de valuation, é para uma empresa mais madura, é para uma empresa em que a gente consegue ter uma boa previsão, ou seja, que ela já está com margens altas, né, perdão, com as margens normalizadas, já tem níveis de crescimento mais constantes, e por conta disso, a gente não pode usar essa matriz, essa planilha aqui para qualquer tipo de empresa. Então, tomem bastante cuidado. A ideia aqui é ser educacional. A ideia não é, de fato, falar para vocês se a empresa vale X, vale Y. Não dá para você pegar essa planilha e usar para qualquer tipo de empresa. Tá? No Brasil, o que eu acho que ela se adequa bem são justamente os bancos. Porque os bancos, né, os bancões, eles são empresas mais maduras, pagadoras de dividendo, mais estáveis. É difícil a gente conseguir imaginar que o Itaú vai conseguir crescer muito mais do que o PIB por muitos anos. E já é um banco, maduro, com grande market share, e que dificilmente vai conseguir crescer a taxas de 20% ao ano. Então, eu enxergo muito essa planilha sendo usada, por exemplo, para bancos, tá. E aqui eu pego, por exemplo, o exemplo de Banco do Brasil. Então eu peguei aqui, assim, a gente vai explorar um pouquinho como é que eu faço esses cálculos, mas de novo a ideia é para vocês entenderem um pouco como é que é o funcionamento do valuation de qualquer tipo de empresa, tá. Então, no fim do dia, qualquer tipo de empresa, ela vai ser o valor dela vai ser o seu fluxo de caixa, seja de dividendos, seja o fluxo de caixa gerado dentro da empresa, trazido para uma taxa que reflita o seu custo de oportunidade e o risco que você está correndo para ter aquelas ações, tá. Então, aqui no caso do Banco do Brasil, eu coloquei algumas premissas, as premissas que eu vou explicar um pouquinho o que que são essas premissas, mas assim, para vocês entenderem o que que a gente precisa colocar aqui dentro, o CAE do growth e o CAE de perpetuidade é o custo do capital na parte de crescimento. Então, a planilha ela tem 2 etapas, a parte de crescimento que vai do ano 1 até o ano 10, e depois a empresa entra no que a gente chama de perpetuidade. A gente tem o ROI na perpetuidade, ou seja, quando ela estiver na perpetuidade, qual que é a rentabilidade, né, qual que é o retorno sobre o capital que essa empresa vai conseguir. E em amarelo é o que a gente, chama de input, é o que a gente vai colocar, os números que a gente quer colocar, tá. O G de perpetuidade é o crescimento na perpetuidade, também vou explicar um pouco mais à frente. E aqui também na planilha em amarelo, a gente pode notar que no período de crescimento a gente tem que essa flexibilidade de colocar o ROI e o crescimento no período de crescimento, né, nessa etapa aí dos 10 primeiros anos. Bom, passando então, em cada uma das premissas, tá. Primeira etapa aqui, o custo de capital na etapa de crescimento. Aqui eu coloco em algo como 15,5%. Poxa, mas da onde você tira esses 15,5%, Léo? Quando a gente pega um título do governo hoje de 10 anos, a gente vê aí que o juros está mais ou menos na casa de 11,5%. Então aqui eu coloco os juros do governo, mais algum prêmio. No caso aqui eu coloquei um prêmio de algo como 4%. Algumas pessoas podem colocar um pouco mais, a gente poderia ser entre algo 4, 4,5, 5%. Aqui eu estimei então em algo como 4% em cima do governo hoje de 10 anos. E daria um custo de capital nessa etapa de crescimento aí de algo como 15,5%. Não é um custo de capital barato no Brasil. O Brasil hoje está com um custo de capital altíssimo. Esse é um dos principais motivos que a gente tem visto
preços das ações deprimidos. Tá? O valuation reflete muito esse custo de capital elevado que a gente tem hoje no Brasil. Na sequência, a gente vai para o custo de capital no período da perpetuidade. E aqui eu coloco algo como 13,5%. Da onde que eu tiro isso? A minha cabeça é o seguinte: supondo que o Brasil tem ali uma inflação perpetuidade média, vamos dizer assim, de algo como 4 a 4,5%. Se a gente colocar um juro real de algo como 4, 4,5% também seria justo. Então a gente tem 4, 4,5% de inflação, mais 4, 4,5% de juros, daria ali uma taxa básica, né, um juro básico ali na casa dos 8,5% mais ou menos. Colocando um prêmio de risco de algo como 5%, a gente chega aí nesses 13,5% de custo de capital na perpetuidade. Eu acho que aqui eu estou sendo até um pouquinho conservador, eu acho que o país minimamente civilizado deveria ter um pouco menos de custo de capital na perpetuidade. Na sequência, a gente, olha um pouco para o ROI no período de crescimento. Então, o Banco do Brasil, hoje, ele tem conseguido entregar um ROI de 20%, supondo aqui entrada de um presidente que seja menos pró-mercado, e o Banco do Brasil comece a ter uma queda no ROI, o que é bem possível, até porque 20% de ROI para um banco desse tamanho é difícil de sustentar. Mas aí, por isso eu coloco que ele vai começar com 20% de ROI, vai para 18, 17, até chegar em 16 e estabiliza. Então assim, essa é um pouco a minha premissa, de novo, cada um vai colocar a premissa que bem entender aqui. Na sequência, crescimento, eu coloco um crescimento de algo como 8%, nos próximos 10 anos. A gente colocar aí que a gente está falando de uma inflação de 4,5%, 5% para os próximos 10 anos, 8% seria um crescimento real de 3%, um pouco acima do PIB, o que para mim faz muito sentido, porque esse é um banco grande, e de novo, dificilmente vai conseguir crescer muito acima do PIB, no médio e longo prazo. Para mim, 8% é uma taxa ok. Pode ser até que nos primeiros anos ele tenha condição de crescer mais. Acho que aqui eu até estou sendo um pouco conservador. Mas, de novo, são as minhas premissas. Na sequência, a gente chega no ROI da perpetuidade. Aqui eu estimo um ROI de 15,5%. Da onde que eu tiro isso? Bancos, em geral, são empresas que têm uma certa dificuldade de conseguir gerar um grande excesso de valor. Então, se eu coloco o custo de capital dele de 13,5%, se ele conseguir entregar um ROI de 15,5%, de novo, é um banco estatal, não é o banco mais eficiente do mundo. É assim, as empresas estatais tendem a não ser tão eficientes. Eu acredito que 15,5% de ROI na perpetuidade é, de novo, conservador para mim. Na sequência, a gente tem o crescimento na perpetuidade. Aqui o que eu imagino, a gente tem aí uma inflação de 4, 4,5%, mais um crescimento de uns 2% real, seria mais ou menos ali na casa dos 6,5% de crescimento na perpetuidade. Tá? Então aqui são as minhas premissas, é dessa forma que eu estruturei a minha planilha. E aí, no caso do Banco do Brasil, o que que é o PL? O PL é o patrimônio líquido. Aqui eu coloquei o patrimônio líquido por ação, para ficar mais fácil. Então o Banco do Brasil tem um patrimônio líquido por ação mais ou menos aí de R$ 50. E aí a gente finalmente chega, nos números, tá. Então o que que essa planilha faz? Se vocês repararem, até para entenderem um pouquinho, a gente começa aqui com um patrimônio líquido de R$ 50, ele tem um ROI de 20%, 20% de 50 é um lucro líquido de 10. Para ele crescer os 8%, ele vai ter que reinvestir uma parte. No caso desses R$ 10, ele reinveste 4 e distribui R$ 6 em dividendos. A mesma coisa vai acontecer nos anos seguintes e a gente vê aí os dividendos que o Banco do Brasil vai conseguir pagar ao longo dos anos. Reparem que nos primeiros anos aqui o dividendo tem uma queda. Por quê? Porque o ROI que eu coloco aqui cai. Então assim, um ROI caindo, a tendência é que o dividendo diminua no primeiro momento, até que depois o ROI se estabiliza e aí o dividendo volta a crescer. De novo, pode ser que você fala: "Não, eu não acho que o ROI vai cair", pode ser, não duvido, bem, mas aqui é um pouco a minha premissa. Mas entendo que a gente vê aqui, então, os dividendos que vão sendo pagos por ação, para o Banco do Brasil. E o que essa planilha vai fazer é que, lembrando que R$ 5,40 de um ano vale menos do que R$ 5,40 hoje. Então essa planilha vai pegar e vai trazer a valor presente cada um desses dividendos, e a soma desses dividendos trazidos a valor presente do ano 1 até o ano 10 representam o valor presente na fase de crescimento. Na perpetuidade, a gente usa uma chamada fórmula, uma fórmula matemática chamada de Gordon Growth Model, tá? E no Gordon Growth Model, o que a gente tem é que o valor presente na perpetuidade é de R$ 39. A soma disso daria R$ 68, ou seja, seria meio que o valor justo para as ações do Banco do Brasil. Então, o que a gente chega aqui é que o valor justo, né, se a gente for somar o valor presente na fase de crescimento mais a perpetuidade, a gente teria um valor justo para as ações do Banco do Brasil na casa aí dos R$ 68. Então, pessoal,
com essas premissas que eu coloco aqui, não é nenhum tipo de recomendação, tá? É mais para vocês terem uma ideia de como é que funciona e para vocês também testarem um pouco. Brinca um pouco com a planilha, coloca os seus inputs, enfim, fiquem à vontade. Aí, quando vocês podem notar, a gente tem aqui os múltiplos de preço sobre o valor patrimonial e o preço sobre lucro de um ano adiante. Então, essa empresa, Banco do Brasil, poderia ser outra empresa que tivesse essas características de uma empresa mais madura, mais estável, com esse perfil. É uma empresa que o valor justo, né, o múltiplo justo de valor patrimonial é de 1,36 vezes o seu valor patrimonial, ou mais ou menos 6,8 vezes lucro, tá. Então, de novo, pessoal, lembrando, não é a ideia aqui não é trazer um valor justo para o Banco do Brasil, eu acho que aqui a gente tem muita coisa acontecendo. Hoje eu enxergo o Banco do Brasil, tá na minha carteira, tá, eu acho que o Banco do Brasil para mim é uma empresa bem interessante, a gente está com um múltiplo bem descontado, muito por conta de questões de eleição, a gente não sabe o que que vai sair, enfim. Mas assim, eu quero que vocês testem, peguem essa planilha, brinquem um pouco com o Itaú, com o Banco do Brasil, com outras empresas também, mas lembrando também, de novo, que não é ideal para qualquer tipo de empresa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma introdução aí um pouquinho sobre o valuation que muita gente me perguntou. Então, de novo, vou deixar essa planilha aqui com o link na descrição. E comentem se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida da planilha mais simples de valuation. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau,